Bom, a vocês que sempre acompanham aí nesses mais de 30 anos quase de questão de justiça, a gente tem a grata satisfação de ter no nosso, na nossa linha de entrevista uma linha de raciocínio lógico que vem desde o Instituto dos Advogados de São Paulo. E eu tenho o maior prazer de ter na minha vida essa pessoa que é o Dr. Kiyoshi Harada. Além de ter as 32 obras, né, ser acadêmico, e tem mais do que isso, ele tem essa lucidez que o Brasil tanto necessita, tanto no direito como nas questões tributárias, enfim, no dia a dia. Então, eu estava com saudade do senhor, eu li o seu artigo que a gente publicou ali no Questão de Justiça, eu estava até comentando com a doutora Lúcia Lombardi, com o Faveri e tal, e é da questão da reforma tributária, quando o senhor começa a esboçar o que é a reforma tal, o que é de 2007, que foi a primeira alteração, eu não sei se eu sinto falta, eu sinto assim, puxa, o Brasil parece que vai para um lado e termina indo para o outro. E o senhor identificou certinho. Afinal de contas, o senhor bate nessa questão da reforma há tanto tempo. Essa reforma, ela vai atender o que o Brasil precisa ou não? Eu queria escutar um pouco do senhor. Não, primeiro que não vai acontecer, não vai sair do papel. Né? Como outras propostas de reforma, né? PEC 223, PEC 41, 31... não vai sair do papel, vai no fim terminar em um pacotinho para exacerbar a carga tributária. Sempre começa com um pretexto de reforma tributária indispensável para acompanhar a modernidade das atividades econômicas, para devolver oxigênio ao setor produtivo, simplificar o sistema, baratear o custo da tributação, tudo isso. Mas, no fundo, você vai ver, a proposta está complicando tudo, está onerando cada vez mais, não está trazendo nenhuma transparência em termos de tributação, pelo contrário, está aprofundando cada vez mais a nebulosidade do fenômeno tributário, a ponto de o contribuinte arcar com 2.600 horas anuais só para dar cumprimento às obrigações tributárias principais e acessórias, né? Então, isso acaba afastando o país do mercado de concorrência internacional, né? Porque não adianta ficar dando incentivo à exportação, desonerar do IPI, desonerar do ICMS, a saída de mercadorias e serviços para o exterior, se temos um sistema tributário que encarece o custo da produção de mercadorias e de serviços, né? Então, isso não vai resolver nada. Agora, essa proposta, que finalmente foi delineado pelo relator da reforma tributária, o Luiz Luiz Carlos Auli, está fazendo um esforço gigantesco, andando para cá, para lá, acata de opiniões e sugestões para tentar melhorar aquilo que ele esboçou, finalmente saiu publicado. Como já esperado, a União continua, não só continua com o maior pedaço do bolo tributário, como também aumentou mais ainda seu potencial de arrecadação tributária, não é? De maneira que, enquanto a União for condutora dessa reforma tributária, não vai sair nada em termos de simplicidade, em termos de lógica na tributação, porque a União não vai querer abrir mão do pedaço do bolo que ela já detém. Pelo contrário, né? No sistema proposto pela reforma tributária em discussão, que em última análise resulta da PEC 31 de 2007, de autoria do deputado Virgílio Guimarães, com algumas modificações. Então, essa centralização do poder tributário em mãos da União acha-se, inclusive, agravada, né? De certa forma. Veja bem que a União perde apenas o IPI e o IOF. É isso que eu ia perguntar, e ganha outros dois impostos,
Então fica com os atuais imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, imposto sobre propriedade territorial rural, imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre petróleo e seus derivados, combustíveis, lubrificantes, comunicações, transportes, enfim, os produtos mais rentáveis em termos de arrecadação tributária. E fica com, de uma forma inusitada, o imposto sobre transmissão, causa-morte e doações de qualquer espécie, que tradicionalmente sempre variou, ora para o Estado, ora para o município. Entendi. Né? E no sistema atual, de uma forma cindida. Causa-mortes e doação para o Estado e inter-vivos a título oneroso para o município. Entendi. Agora, tudo isso ficou concentrado na mão da União. Né? Agora, aos estados ficaram, eles perderam o ITCMD e o ICMS, e ficou com o imposto sobre propriedade de veículos automotores. Isso os antigos. Só que agora vem uma novidade, terrestre, aquático e aéreo, porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que era só terrestre, só automóveis. Entendi. Né? Porque ele se baseou na definição de veículo automotor que está no Código Nacional de Trânsito, Código Brasileiro de Trânsito. Né? Claro que lá não se fala em avião, mas no sentido amplo, tudo que se move, né, por força própria, seja lá terrestre, marítimo ou aéreo, é transporte, então deveria abranger. Então, ele pega esse IPVA, digamos, ampliado, mas, ao mesmo tempo, esvaziado de veículos novos que foram inseridos na competência casuística da União. Veículos novos que saem da fábrica. Aí ele pega para o Estado. Porque, não, vai para a União. Vai para a União. Porque tudo que é rentável e é de fácil arrecadação foi para a União. Imposto sobre comunicação é de fácil arrecadação, entendeu? Quem arrecada é distribuidor de energia. Comunicação é a concessionária de comunicação. Veículos novos, quem arrecada é o fabricante, pelo regime de substituição tributária, entendeu? Então a União fica só de braço cruzado lá e o dinheiro vai entrando. Não é? Então isso ficou para a União. E depois ficou com aquele imposto enorme, imposto sobre operações de bens e serviços, ainda que se inicie no exterior, que é o chamado IVA, que é composto, né, pela incorporação do IPI, do ICMS, do ISS, da CIT, da PIS/COFINS importação e PIS/COFINS faturamento, além do salário e educação. Nossa, né? Então, misturou num balaio tributos de natureza diversa. Como é que você vai botar a CID, o IPI, junto com ICMS, ISS, PIS/COFINS? A CID tem natureza interventiva, é para intervir no domínio econômico. Então a União acaba perdendo aqui um instrumento de intervenção no domínio econômico, Entendi. Que era o CID. A CID, o produto da arrecadação da CID era destinado a financiar o programa do pró-álcool, né? Subsidiar o preço de gasolina e demais derivados do petróleo, defesa do meio ambiente, manutenção do meio ambiente e, portanto, expansão da malha rodoviária. Então, existia para isso. Você lembra que no governo Lula, 2002, né, ele zerou a alíquota da CID. Né? E de lá para cá nós passamos um mau bocado. Quem tinha investido num carro a álcool levou na cabeça. Eu não tive problema porque eu estava com flex,
Flex que chama, né? Era flex, bicombustível. Então passei a abandonar álcool que não compensava mais, então passei a usar gasolina, porque tirou a CID, que era uma parte do recurso era direcionado para implementar o Proálcool. O Proálcool foi para o brejo, entendeu? E o preço da gasolina todo final de semana mudava. Então chegava sexta-feira, havia uma fila num posto de gasolina para abastecer, porque no dia seguinte já ia mudar. Até que, com o tempo, essa situação se acomodou. De que forma? Através da determinação do governo de a Petrobras ir subsidiando o preço da gasolina. Entendeu? É porque estacionou, né? Chegou um ponto que a Petrobras falou, não dá mais. Então, toda vez que houver variação no mercado internacional do petróleo, eu tenho que reajustar. E aí ele reajustava e aproveitava, reajustava por cima, né? Então, por isso que foi difícil controlar o processo inflacionário, né? Porque esse país, quando sobe o preço da gasolina, sobe a tarifa do trem movido a lenha. Entendeu? Bom, então, é muito difícil. Então, acabou esse tributo de natureza interventiva no domínio econômico. Só que a proposta aqui está mantendo a matriz constitucional da contribuição de intervenção no domínio econômico, que está no artigo 149, número 2 da Constituição Federal. Então, a qualquer momento, mesmo que por acaso passasse essa reforma, qualquer momento ele pode ressuscitar a CID com outro nome. Olha entendeu? Só. Então tem todo o ingrediente para aumentar a carga tributária. Não, por si só já vai aumentar. Agora, esse tal de IVA, que é formado da fusão desses impostos e contribuições de que eu falei, quanto é que você acha que tem que ter uma alíquota para substituir o ICMS? Como está esvaziado dos produtos, mercadorias principais, que é energia elétrica e comunicação, transporte, vai ter que ter uma alíquota em torno de 30 e tantos %, né? Nossa. Então, isso daqui é de difícil implementação. Agora, deveria aproveitar, eles chamam isso daqui de IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Aqui nós estamos num país que interpreta as categorias jurídicas pelo nome em juris, pela sua nomenclatura, Imposto sobre Valor Agregado. Não tem nada de Imposto sobre Valor Agregado. É imposto incidente sobre o total da operação, o valor total da operação. E a não cumulatividade é obtida através do mecanismo contábil, de creditar o imposto pela entrada e debitar o imposto pela saída dentro de um determinado período, que nós sabemos que é 30 dias. Então, perdeu-se uma oportunidade de realmente fazer o imposto incidir sobre o valor agregado, isto é, aquele diferencial que resulta de uma operação para outra. Você comprou por 100, revendeu por 110, o imposto incidiria sobre 10, e não sobre 110 e creditar o equivalente à incidência do imposto sobre 5. Então, não mudou nada, é o atual ICMS, só mudou o nome para IVA. Mas mantém essa mesma tributação por dentro, que faz com que o imposto incida sobre si próprio. Resultado, uma alíquota legal de 18%, que é o ICMS atual, corresponde, na verdade, a 23%, 38% na realidade, porque ele está incidindo sobre si próprio. Isso é um tributo, além de uma forma nebulosa de tributar, porque o contribuinte não sabe exatamente qual é o preço da mercadoria antes da incidência do imposto, ele só sabe depois. Dá margem para sonegação. Nos Estados Unidos, no Japão e outros países que adotam o regime de tributação por fora, não existe sonegação, é impossível.
Qualquer coisa lá sonegado vai para a cadeia, porque é apropriação indébita. O comerciante tem que separar na hora da venda o que é dele e o que é do fisco. Ele fala na hora, né? Aqui não. Aqui o que é do fisco está dentro do preço. É o único país do mundo que tem isso? Dentro do preço. E não, ignorando essa situação, com a data máxima venda, o Supremo Tribunal Federal mandou excluir o ICMS da base de cálculo do COFINS. COFINS incide sobre faturamento. Você fatura o preço e no preço está incluído o imposto. Que coisa. A gente tem 1 minuto. Eu vou encerrar o bloco e depois eu quero voltar. Vocês que estão em casa estão prestando atenção. Porque, doutor Kiyoshi, isso depois vai mexer na competência do orçamento público, né? Depois eu quero que o senhor explique. Eu vou para um rápido intervalo e volto já com o doutor Kiyoshi Harada, que a gente estava morrendo de saudade. Aliás, o pessoal da televisão está perguntando quando é que o senhor vai voltar lá para o estúdio, viu, doutor Kiyoshi? Outro mês a gente vai lá. Com certeza. Vamos para um rápido intervalo aqui no Questão de Justiça. Minha Escola é o canal. É o primeiro concurso de vídeo de YouTube para nós, alunos e professores das escolas estaduais, e ainda tem a participação das escolas militares. Esse é um concurso que o professor Naline criou pra gente. Gente, nessa primeira edição da Minha Escola é o Canal, o tema é O Patrono da Minha Escola. São vídeos que vão contar a história da pessoa que deu o nome para a nossa escola. Minha Escola é o canal da cidadania, é o canal da família, é o canal da minha escola. A minha escola é o canal. Você está aqui no Questão de Justiça, né? E desde 2014 a gente vem tentando entender, depois da questão da Dilma, do orçamento público, do superávit primário, da DRU, e aí só tem uma pessoa que consegue explicar para nós de forma clara, que é o Dr. Kiyoshi Harada. Dr. Kiyoshi, a gente está falando da reforma tributária, eu não quero errar aqui, é a PEC número... a 31 de 2007, a primeira, né? Depois você vai ter alteração. E eu queria perguntar uma coisa para o senhor, não sei se é pertinente essa pergunta, mas com tanto o imposto vai para cá, a criação, condensação de impostos, isso mexe na vida orçamentária do Estado, do município, porque a União o senhor está definiu. Vai começar a mexer no que o governante ele vai olhar e vai começar a ficar um pouco fora. Bom, como é que eu vou arrecadar? Esse imposto era para mim, não era? Como é que fica essa situação? Aqui a proposta que está em análise, ele mexe com o Pacto Federativo no que diz respeito à repartição das rendas tributárias. Como já disse, a União fica com maior bolo orçamentário e com certeza vai aumentar o seu orçamento, né? O valor do orçamento na parte da receita tributária. O Estado é uma incógnita, né? Apesar de incorporar esse tal de IVA, que é um imposto que resulta da fusão de impostos e contribuições sociais, não se sabe, não se pode mensurar exatamente quanto isso vai significar. Não é? Tudo depende de dosagem da alíquota, né? Eu estava presumindo na base de 30% ou 32%, para dar mais ou menos equivalente ao atual ICMS. Entendo. Né? Isso considerando que está sendo excluído dessa tributação estadual os produtos que
costumam render mais, como é energia, como é comunicação, transporte, etc. Né? Até os veículos novos, né? O IPVA que ficou para o Estado, na verdade, a União abocanhou uma parte, que veículos novos ficou para a União, certo? É por isso que se chama de imposto seletivo. Né? Selecionou o que há de melhor e de mais rentável e de arrecadação mais fácil para centralizar em mãos da União. Então, o Estado é uma incógnita. Agora, mesmo porque o IPVA, que é um imposto estadual, tem uma disposição que diz que tem que ser destinado, transferido para a arrecadação tributária da IPVA, transferido para os municípios onde forem licenciados os veículos. Entendo. Entendeu? Então, na verdade, o Estado se arrecada, então. Entendeu? Depois transfere. Agora, a única certeza que nós temos que vai perder, vai minguar o orçamento na parte da receita tributária é o município. Porque ele está perdendo o ISS, que é o imposto de maior arrecadação do município, que supera inclusive o IPTU. Que o ISS está indo para o Estado com o nome de IVA. Entendeu? Então não deixou. É a única entidade que perde o imposto e não ganhou nada. Do município. Salvo participação no resultado da arrecadação de tributos federais e estaduais. Mas tributo próprio mesmo não tem. Por isso que eu estou dizendo que isso mexe com o Pacto Federativo. Não é? Na verdade, não poderia deixar o município com apenas 2 impostos. Não é? Ficou com imposto predial e imposto de transmissão ITBI. Certo? Então, o que assegura a verdadeira autonomia política administrativa da entidade política é exatamente a independência e autonomia no poder de arrecadar tributos, o poder próprio de arrecadar tributos, por lei própria, decretar o tributo e arrecadar, fiscalizar e arrecadar. E não participar no produto da arrecadação de tributo alheio. Porque isso, até você receber o que a Constituição diz que lhe pertence, você tem que percorrer os caminhos burocráticos. Não é? Se é um prefeito da oposição, ele vai ter dificuldade em conseguir a liberação da parte que lhe pertence no tempo oportuno. Entendo. Às vezes tem que ir até a via judiciária, não é? Que pode ficar para calendas gregas. Não é? Então, autonomia sem autonomia financeira, autonomia política sem autonomia financeira não existe. E o município é exatamente aquela entidade política que está mais próximo do povo. É a entidade que está na linha de frente na solução de problemas que decorrem no dia a dia. Não é? O Estado está um pouco distante e a União mais distante ainda do povo. Tanto é que a única participação popular na elaboração da lei orçamentária ocorre no município. Verdade. Né? Que é obrigatório a audiência pública, né? 2 audiências públicas para discussão e aprovação de lei de natureza orçamentária. Isso só ocorre no âmbito municipal. No Estado, no Distrito Federal, União, não. Essa reforma, a gente fala em déficit hoje, tá, provisionamento, teve um déficit agora, parece que foi... É complicado de entender, isso era 132 bilhões, agora estão querendo incorporar 147. Essa reforma não é meio para maquiar um pouco essa questão do déficit? O senhor lembra que o senhor comentou aqui, falou, olha, de novo baixou a nota Brasil, né? Mas não maqueia, quer dizer, no fim quem paga a conta é a gente.
Agora, o governo tem dificuldade em exacerbar ainda mais a carga tributária nesse momento crítico, né? Em que está na alça de mira da população. Né? Imagine se ele toma uma medida, eu diria até correta do ponto de vista fiscal, de elevar um pouquinho a carga tributária, né? Para controlar esse déficit. Mas ele prefere aumentar o déficit primário, né? Que estava previsto em 139 e agora vai para 159. 159, isso tem razão. 20 bilhões a mais. O engraçado disso tudo, que eu escrevi um artigo a respeito, é que quando estava em discussão a PEC, acho que era 121, de 96, que foi convolada em emenda constitucional número 95, de 2016, que previa o congelamento das despesas por 20 anos. Você só poderia fazer uma correção monetária, né, das despesas do ano imediatamente anterior, mas não podia expandir. Ué, se eles fizeram essa PEC para contenção de despesa, por que aprofundou em 20 bilhões, ironicamente, depois de aprovada a PEC, aprofundou 20 bilhões de déficit? Interessante isso. Interessante. Né? Então, naquela época eu dizia, ironizando os defensores, porque a mídia inteira saiu em defesa da PEC. Né? Não, agora sim achou a solução para o país. Né? Agora, déficit congelado é uma garantia de que o país vai recuperar suas finanças e vai voltar a crescer em ritmo bastante acelerado. Né? É uma panaceia para todos os males. Né? Eu ridicularizava isso, ironizava, falei, certamente essa PEC vai ser aprovada a toque de caixa, porque está de antemão afastado o perigo de dar certo. Até um senador que estava lá, ex-senador que estava lá na mesa de discussões, pediu licença para anotar a frase que ele achou interessante. Perigo de dar certo. Então, realmente, né? Eu dizia, se existe leis orçamentárias em vigor, se existe a lei de responsabilidade fiscal que diz como é que deve ser executada a lei orçamentária, e quando que tem que haver o quê? O contingenciamento ou limitação de empenho. Quando há o perigo de a meta não ser atingido. Então, você tem que conter a despesa. Correto. Se esse mecanismo não está funcionando, que está na lei, você acha que passando o que está na lei para a emenda constitucional vai funcionar? Não. Né? Então, em vez de descumprir a lei de responsabilidade, vai se descumprir a Constituição. E assim vai desmoralizando a Constituição. Então, o nosso remédio parece que tudo que a lei não produziu de efeito positivo, você convola em preceito constitucional, por via de emenda, né? Para ver se a Constituição tem mais força, né? Então, não é? Então não adianta, o problema é aquilo que eu sempre falei, o problema é ético, sem ética não adianta. Não é? Eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Posso perguntar, que eu acho assim, aqui o senhor entrou exatamente... Quantos minutos tem ainda nesse bloco? 5? Então vai dar para o senhor responder. É uma curiosidade. O senhor me fez virar um apaixonado pelo orçamento público. Mas o senhor acha, doutor, que eu acho, que tudo isso que está acontecendo, de déficit, do que o senhor está falando da reforma, isso tudo deságua também no dinheiro que a corrupção levou? Quer dizer, falta o dinheiro do orçamento que foi para a corrupção? É isso que está acontecendo no país? Mas eu estou falando, é falta de ética. Então, não adianta você exacerbar a carga tributária
Eu não fiz as contas, mas pelo que a Operação Lava Jato está levantando aí, eu tenho a impressão que seguramente 1/3 da arrecadação está indo para o ralo. Sério, né? Está indo para o ralo. Meu Deus. Né? Então, é o que eu estava comentando antes de iniciar esse programa. Se não fosse a corrupção aqui no Brasil, este país que tem tudo, dizem que Deus é brasileiro, tem tudo, recursos naturais, tem tudo, seria seguramente a primeira potência mundial. Já fomos quinta economia, depois sexta, sétima, oitava, agora nona. Estão falando que vai rebaixar para 11ª. Agora é a nona potência mundial. E com toda essa ladroeira, imagine então se não houvesse ladroeira. Ninguém segurava esse país. Que coisa, o senhor me tirou. Eu tenho, claro, mas é que o senhor deixa claro. Há um ditado popular que diz: Deus é sábio, né? Como o Brasil tem tudo, né? Tem tudo para crescer, ele, para contrabalançar, botou aquele polvinho lá, né? Olha, a gente vai para um rápido intervalo de questão de justiça e volta. Depois que aí eu quero apimentar essa... Que faz tempo que eu não vejo o Dr. Quioche, eu quero apimentar com algumas perguntas aí do dia a dia. E a gente não pode deixar de citar, né? O Brasil vai mudando de 5 minutos, Dr. Quioche. A gente tem que fazer um programa diário. Rápido intervalo, a gente já volta. Minha Escola é o Canal. É o primeiro concurso de vídeo de YouTube para nós, alunos e professores das escolas estaduais, e ainda tem a participação das escolas militares. Esse é um concurso que o professor Naline criou pra gente. Gente, nessa primeira edição da Minha Escola é o Canal, o tema é O Patrono da Minha Escola. São vídeos que vão contar a história da pessoa que deu um nome para a nossa escola. Minha Escola é o canal da cidadania, é o canal da família, é o canal da minha escola. A minha escola é o canal. Você está aqui no Questão de Justiça e, Quioche, eu quero só agradecer, mas eu estou triste porque o último bloco eu tenho muita coisa para falar. Para vocês verem que atual programa, eu trouxe aqui, ó, Supremo abre nova investigação de Temer, quero falar para o senhor, quero saber se daqui a pouquinho. Inquérito contra Temer, eu sei que o senhor tem aqui, ó, levam tensão ao Supremo Tribunal Federal e... Depois a questão do valor econômico, que tá, agora diz que a economia está aumentando, que o PIB está aumentando. Mas aí, antes de começar, o senhor falou o seguinte, da questão do julgamento da Dilma. Né? Eu fiquei ali porque... Esse daqui não, já foi. Então vamos aqui, ó. Esse aqui é o melhor. Do procurador, que é o Marcelo Miller, né, que saiu, foi para o escritório de advocacia, saiu do escritório de advocacia, saiu para fazer a delação. Aí saiu a conversa foi ontem que saiu a conversa da advogada, falando numa composição da delação. O brasileiro já não sabe mais nem escutar. Aliás, sai até áudio, né? Porque agora tem a prisão do Lula hoje e tem um julgamento hoje também do Lula com o Moro, quer dizer, do julgamento não, perdão. O Moro tá agora no depoimento do Lula. Doutor Quioche, como é que ficou? O Marcelo... Ele sai lá da polícia, trabalhando com a Polícia Federal, vem trabalhando para cá e já cai para o escritório. O pessoal falou que não era uma coisa arrumada para o presidente. Como é que o senhor vê essa história? O Miller, eu escrevi um texto, acho que foi em junho deste ano, eu dizia no texto que o Miller
até o início de março, ele integrava a Procuradoria-Geral da República. Ele tinha sido o braço direito do Procurador-Geral, Dr. Janot. Só que no dia 6 é que o jornal noticiou que ele havia saído da Procuradoria-Geral e ingressado no escritório Trent Rossi Watanabe para firmar o acordo de leniência. Não é? E no dia 7, houve aquela gravação da conversa do Joesley com Michel Temer. À noite no Palácio. Que isso daí foi usado para fazer a delação premiada, que deu praticamente imunidade penal para o Joesley. Eu dizia naquele artigo, é muito estranho, como é que alguém que no dia 3 ou 4 de março era procurador, no dia 6 ele vai para o escritório, assessora e poucos dias depois firma um acordo de leniência no valor de 10 bilhões e 300 mil reais. Embora o jornal noticie que ele saiu do escritório, que aquele escritório Trent Watanabe foi afastado, porque não houve um entendimento acerca do valor, um outro escritório assumiu, só que o outro escritório fechou em 3 dias. Ora, um pacote de 10 bilhões lá vai pedrada não se fecha de um dia para outro. E eu dizia naquele artigo que ele não foi lá só para fazer acordo de leniência. Muito provavelmente ele deve ter orientado a delação premiada, que resultou no quê? No inquérito contra o presidente Michel Temer. Não é? E agora isso veio à tona. Porque a matriz do escritório Trent Watanabe, que é o Becker McKenzie, lá dos Estados Unidos, exigiu, e o escritório aqui no Brasil fez uma investigação interna e concluiu que 2 advogadas estavam, em março, em contato com Miller, enquanto procurador da República, para orientar a delação premiada e, inclusive, fornecer a minuta. A minuta teria sido entregue e depois as 2 advogadas teriam devolvido a minuta com algumas alterações e sugeria e pedia por e-mail uma reunião para discutir o porquê daquelas alterações que fez. Então, isso significa que ele estava agindo como procurador e como advogado do Trent Watanabe, quer dizer, concomitantemente. Isso é uma infração gravíssima. Agora, isso estava insinuado no meu artigo, e isso só veio à tona. E quando isso veio à tona, o procurador-geral ficou louco da vida e requereu a prisão não só do Joesley, requereu a suspensão temporária dos efeitos da imunidade penal e requereu também a prisão do procurador. Só que o ministro Fachin decretou a prisão do Joesley, do sócio, mas não decretou a prisão do procurador. E hoje, foi decretado a prisão também do Wesley Batista com base numa nova gravação que veio à luz. Esse está em regime de prisão preventiva. O outro estava em regime de prisão temporária, que é de 5 dias, prorrogar por outros 10 dias, mais 5 dias, no máximo 10 dias, com a possibilidade de conversão em preventiva. Mas, como fiquei sabendo que um juiz de primeira instância da Vara Federal expediu um mandado de prisão preventiva para o Joesley. Entendi. Por causa de um outro episódio. Então, agora pode ficar numa prisão por tempo indeterminado. Então, a coisa está bem confusa, O brasileiro já não sabe mais. E não teve julgamento ainda de nada, né? Quer dizer, não teve julgamento, cara. Agora, interessante disso tudo é que com
essa história de delação premiada, a polícia praticamente se despe da sua função investigatória, né? Ele só colhe a delação e isso serve de base para prender. Então, não estou vendo coerência nos debates que se travam no Supremo Tribunal Federal para decidir o momento da prisão, se é na segunda instância ou na terceira instância, com o pronunciamento do STJ, né? Para quê? Se está prendendo, inclusive, antes de receber a denúncia, né? Isso é uma discussão fortíssima que tem hoje, né? Agora, eu estou achando que precisa rever com urgência essa legislação da delação premiada, né? Então. Porque a delação premiada não é algo que não pode ser considerado como prova em sentido jurídico. Não é prova isso. Agora, é uma delação feita por um criminoso, para se livrar da pena ou atenuar a pena. Ele pode inventar qualquer coisa. Então. Entendeu? Isso precisa ser revisto. Eu acho que é um instituto que afronta a moral, a ética, né? Eu acho que esse pessoal devia assistir aquele filme lá do Perfume de Mulher, né? Que é um desempenho brilhante daquele... Do Al Pacino. Al Pacino, né? Em defesa da honra, né? Você viu aqui? Fantástico. Os brios, né? Nós estamos perdendo essa noção. Quanto mais você trai, né, dá facada nas costas do seu antigo parceiro de roubos e assalto, é melhor para ele. Quer dizer, isso é um negócio chocante. Não é, não é algo que se concilia com as regras de conduta moral, né? Eu não sei quantos minutos tem ainda, tem mais do que mais uns 5? 5 minutos. Queria perguntar para o senhor, aproveitando o seu discernimento todo, que hoje o Palocci, depois de não sei quantos anos, agora vai lá e faz outro pronunciamento. Vai a primeira vez que ele abre primeiro pronunciamento para o Moro. E aí ele bota nessa sequência o ex-presidente, agora ele diretamente ligado ali àquelas funções da Odebrecht. Já veio também essa outra questão, só para não perder o timing, dos 51 milhões no apartamento. Quer dizer, são dois fatos isolados. É que é muita coisa, né? Que hoje a gente fica... Bom, mas enfim, hoje é a questão do Palocci. E ontem, lá, 2 dias atrás, é a questão do apartamento, né? Como é que é o nome do nosso ex-ministro? O Gedel. Doutor Queiroz, como é que o senhor vê isso? Quer dizer, e outra coisa, o ente público ganhando muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Como é que o senhor tem visto nessa questão da moral, que o senhor bem cita toda hora? Mas eu acho que, com raríssimas exceções, os integrantes do poder político não têm moral. Não tem moral. A delação premiada é uma coisa de bandido sem moral. Mas o fato de ter sido filmado, fotografado 51 milhões em um determinado lugar... É uma coisa absurda. É uma coisa que dá uma certa credibilidade, não é, à delação premiada. Porque aquele dinheiro não criou perna, não foi lá parar por conta própria, alguém botou lá. Alguém botou lá para dar para outro alguém, não é? Então, isso é que cabe à polícia investigar e não só se fiar na palavra do delator, né, que foi fulano que levou para beneficiar cicrano. Não, isso precisa ser investigado. Né? Tem razão. Agora, realmente o clima está muito confuso, muito confuso. O senhor falou uma coisa para mim numa entrevista. A grande verdade é o seguinte, tentar meter um processo criminal contra o presidente da República em pleno exercício de suas atribuições vai acabar
fechando as portas para o crescimento econômico do país. Certo ou errado? A grande verdade é que a economia está dando sinais de recuperação. Está havendo o engajamento do pessoal que estava sem emprego, né? Está crescendo o número de empregos, está crescendo o PIB, coisa que não acontecia nos últimos anos, né? É verdade. Agora, um outro incidente desse, uma segunda denúncia contra o presidente, vai acabar paralisando, já tornou inviável uma série de reformas trabalhista, previdenciária e tributária, muito menos. Né? Nós estamos não só marcando passo, mas como também regredindo um pouquinho, né? na esfera econômica. Houve eu não vou citar o nome, mas houve um ministro do Supremo Tribunal Federal que dizia, não, sabemos que tem corrupção aqui no Brasil, né? Mas vale a pena investigar esses corruptos e quebrar o país? Está sangrando demais, né? E então, olha, só para corroborar, o Valor Econômico de hoje fala, ó, o consumo puxa a economia, quer dizer, a gente estava estagnado, está começando a melhorar, né? Agora com essas denúncias, e no final do ano, hein, que o consumo sobe no final do ano. Como diz o presidente Temer, né? Sempre tem alguém tentando derrubá-lo, né? Olha, para encerrar o programa, que a semana que vem eu sei que vai ter... Aliás, a gente não pode encerrar nada. Eu pensei sempre que era sexta. Sexta-feira o pessoal para e descansa. Mas agora no sábado já tem denúncia, muda. E hoje que é quinta, quem está vendo, ainda tem a questão do Lula. Só para encerrar hoje, então, Tokioshi, o senhor sempre deixa aquela mensagem de esperança para a gente. O que o senhor pode dizer para o nosso cidadão que assiste o programa, né? Em rede social, na TV aberta? Qual o próximo passo? O próximo passo é aguardar. Não sei que decisão que o Supremo Tribunal Federal vai tomar ou já tomou, que havia um pedido de afastamento do procurador-geral atual. Sim. Mas falta uma semana também. Da linha de frente, né, contra o presidente, porque ele não teria isenção de ânimos. Ele está obstinadamente decidido a levar o presidente da República às barras dos tribunais, de uma forma ou de outra. Né? Eu não sei que decisão o Supremo tomou ou irá tomar. Mas eu diria uma coisa, passado esse mandato do atual Procurador-Geral, tomando posse a nova Procuradora-Geral, pode abrir uma nova expectativa de tranquilizar esse ambiente político-institucional, concorrendo para a melhoria da nossa economia. Olha, vou até colocar aqui, o Padre colocou, maioria do STF nega afastamento de Janot de denúncias contra o Temer. Mas então, agora está no fim, falta uma semana, né? O que o senhor falou. Ele vai querer marcar sua passagem como aquele que levou o presidente às barras dos tribunais, né? Quer dizer, aí é ser egoísta demais, né? Está no fim do mandato, por que não deixa para a sucessora examinar isso com tranquilidade, né? Com mais calma, né? Olha, eu até diria, né? Se há algum indício de crime cometido pelo presidente da República, por que não aguarda ao final do mandato dele, para não ficar tumultuando a vida política, institucional e econômica da nação? Né? O senhor tem razão. 2018 está aí. Já está aí, está na porta. Acabou já o mandato dele. Deixa o homem terminar o seu mandato. Ele começou bem, estava indo bem. O senhor falou em 2014 que a gente não ia sossegar até hoje. E agora sossegou. Claro que você não consegue consertar 13 anos de estrago, né, da noite para o dia. Ainda mais com o presidente da República toda hora sendo acuado com denúncias fantasmagóricas ou reais, qualquer que seja. Não é o momento. O senhor citou isso lá atrás. Olha, Tokioshi, uma coisa eu tenho certeza.
Aliás, para bem nosso, daqui até 2018 você vai participar bastante, porque isso aqui não vai acabar. Espero que acabe agora essa questão. Mas aí vai começar as eleições, e aí vamos lá ver o que vai acontecer o ano que vem, né? Obrigado, viu, Tokioshi? Obrigado a você. Olha, feliz de ter aqui, tá ao lado do Tokioshi Arara, e lhe digo, e aí os alunos do senhor, eu que tive uma vez uma aula na Unip com o senhor, já tive apaixonante, porque o senhor faz entender o que está acontecendo com a gente no país. E olha, eu tenho febre no país por conta do senhor, viu? Porque se não é sua explicação, a gente não consegue entender muito. A questão de justiça vai voltar na próxima semana, com certeza. Vou convidar o Tokioshi para participar de novo, até porque vai desembrulhar toda essa situação no fim de semana. E semana que vem deve ter novidade. Até a próxima semana.